Salut mes élèves, aujourd'hui on va étudier le futur simple. On y va? Na aula de hoje vamos estudar o futuro simples. Em francês dizemos le futur simple. É um outro futuro aqui que a gente pode usar também na língua francesa. Já estudamos algumas aulas atrás o futur proche, que é muito usado na comunicação do dia a dia. E esse será um outro futuro. Bom, antes da gente começar, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte, para dar aquela força para a gente. Nos ajuda muito. Vamos começar. Bom, o futuro simples era um pouquinho diferente da estrutura do futuro próximo que a gente estudou anteriormente. No futuro próximo, fazendo uma pequena revisão aqui, o futuro próximo a gente usa um verbo auxiliar, que seria o verbo aller, conjugado no presente, e um outro verbo no infinitivo. Por exemplo, se eu falo assim, je vais marcher au parc ce soir. Eu vou caminhar no parque essa noite. Perfeito. Então, nós temos dois verbos aqui. O futuro simples não. Eu vou conjugar o verbo já no futuro. Para isso, vamos aprender um método de conjugação. Como podemos conjugar esses verbos no futuro simples. Então, assiste esse vídeo até o fim, pessoal, porque tem uns detalhezinhos aqui. Vamos aprender a regra geral, porém tem os seus detalhes. Por exemplo, tem verbos irregulares, tem verbos que vão mudar totalmente. Então, vamos estudar isso aí hoje. Bom, uma pequena definição. Como é que a gente pode usar esse futuro simples no dia a dia? Alguns casos aqui. Il sert pour exprimer une action qui va se dérouler, qui va se passer au futur, par rapport au présent. Por exemplo, uma ação que vai se passar no futuro em relação ao presente. Ok, beleza. Se eu falo assim, demain, ils partiront en voyage. Ou seja, amanhã eles sairão em viagem, tipo assim, eles irão viajar, a ideia, tá? Ils partiront en voyage. Aqui eu peguei o verbo partir e conjuguei no futuro simples. Poderia usar nesse caso aqui um futuro próximo? Sim, porque a gente viu que o futuro próximo, por exemplo, a gente pode usar para ações que são próximas do presente, mas aqui um outro uso também, tá? Posso usar também o futuro simples nesse caso, não tem problema. Para uma ação que vai acontecer no futuro em relação ao presente. Uma definição bem tranquila. Um outro caso também. Podemos usar o futuro simples para ações, por exemplo, no futuro, mas é uma demanda aqui que eu vou ter nessa ação, uma demanda educada. Vamos pegar essa aqui, uma definição em francês. Il sert pour exprimer une demande polie. Ou seja, um pedido, por exemplo, educado. É uma ação que vai acontecer no futuro. Nessa ação eu tenho um pedido aqui, num contexto mais educado. Vamos analisar. Por exemplo, se eu falo assim, eu tenho uma equipe de trabalho, eu falo com um dos membros da equipe. Demain, vous devrez téléphoner au client. Ou seja, amanhã você terá, por exemplo, que telefonar para o cliente. Ou então, coloca um tempo também diferente aqui. Por exemplo, la semaine prochaine, vous devrez parler au directeur. Por exemplo, então você terá que falar com o diretor na semana que vem. Então aqui eu estou fazendo um pedido, por exemplo, uma demanda, um contexto de ordem aqui, a gente pode pensar assim, em ordre poli, tá? Contexto de ordem, mas educada, um pouco mais educada. Porque quando a gente usa assim o futuro simples, nesse tipo de ordem, nesse tipo de pedido, já dá um contexto mais educado. Uma outra situação podemos usar aqui, para expressar também uma hipótese, usando o elemento si, né? Por exemplo, seria assim, ó. S'il fait beau aujourd'hui, j'irai au cinéma. Ou seja, s'il fait beau aujourd'hui, j'irai au cinéma. Se hoje tiver sol, o dia ficar bonito, por exemplo, se eu irei ao cinema. E geralmente quando a gente usa esse se, essa tipo de construção, o se e uma frase no presente, o próximo verbo aqui
vai estar conjugado, por exemplo, no futuro simples, ou seja, a próxima frase estará no futuro simples. Então, se, presente, futuro simples. Geralmente essa estrutura que a gente usa, é esse tipo de construção. Tá? Então, basicamente, são esses os casos do futuro simples. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, o futuro simples ele é mais sofisticado, ele é mais bonito. Então, numa escrita, numa redação, num texto, no e-mail, por exemplo, a gente usa geralmente é o futuro simples. Porque ele é mais sofisticado do que o futuro próximo. O futuro próximo é muito usado na comunicação do dia a dia. Mas para a gente praticar, geralmente a gente usa os dois. Tanto futuro próximo quanto futuro simples na comunicação, para ir praticando, para revisar, para praticar as conjugações. Tá bom? No dia a dia vocês vão escutar também o pessoal falando futuro simples, no contexto mais informal e formal também, claro, vão sempre estar escutando também. Mas o futuro próximo ele é mais predominante na comunicação do dia a dia. Tá? Textos jornalísticos, vocês geralmente vão ver futuro simples. E é importante saber ele para quando for fazer uma leitura, ver um vídeo, a gente se situar no tempo. Ah, aqui está falando aqui essa conjugação no futuro simples. Pelas terminações eu sou capaz de identificar. Como que a gente conjuga? A maioria dos verbos eu pego o radical. Na verdade, o nosso radical vai ser o próprio verbo infinitivo. Olha a ideia. Então, na maioria dos verbos, o radical para conjugar no futuro simples vai ser o verbo no infinitivo, sem conjugação. Eu pego ele no infinitivo e adiciono as terminações. Vamos pegar, por exemplo, o verbo parler, bem simplesinho, do primeiro grupo. Parler. Eu pego ele no infinitivo e vou adicionar as terminações correspondentes a cada pessoa. Ficando assim, je parlerai, tu parleras, il, elle, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. É esse aqui o método de conjugação geral, que vai, por exemplo, vai abranger a maioria dos verbos aqui. Perfeito. Tomem cuidado com a pronúncia. Segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. É o som de ra. Tu parleras, il parlera. Primeiro do plural, terceiro do plural, o mesmo som também. Nous parlerons, ils parleront. Perfeito, a escrita muda. Felipe, você disse então que não vai ser todos os verbos que a gente vai usar esse método. Não. Vamos pegar um outro método aqui também. Nós temos alguns verbos no francês que o infinitivo termina com E, com a letrinha E. O que eu vou fazer então com esses verbos? Eu tiro esse Ezinho e vou adicionar as terminações. As terminações serão sempre as mesmas, tá? Só o método que vai mudando. Então, por exemplo, o verbo prendre, prendre, terminou em Ezinho no infinitivo. Mettre, connaître, todos esses. Então, eu tiro o E e adiciono as terminações. Ficando assim. Je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. E tem aqui também uma tabeleta aparecendo para vocês com alguns verbos totalmente irregulares. Então tomem cuidado com esses, porque, por exemplo, o verbo être, o avoir, o aller são totalmente irregulares. A estrutura mudou, a terminação é a mesma. Olha o être, por exemplo. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. O avoir. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. E outros verbos também. Então, dê uma analisada, estude essa estrutura. Agora é colocar em prática. Vou deixar um PDF para vocês. Baixe o PDF, faça as atividades para colocar em prática o futuro simples. Bonnes études, merci beaucoup, au revoir.